Irmãos, a história do pecado termina com um final dramático. Deus não vai deixar a humanidade sem uma mensagem de alerta antes do momento final, quando finalmente Deus vai levar a juízo todo o habitante desse planeta. E essa é a razão pela qual o terceiro anjo toma voo no meio do céu. E se abrirmos a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14, e agora o versículo de 9 a 12, nós encontramos a mensagem do voo do terceiro anjo. Apocalipse, capítulo 14, e os versículos de 9 a 12. Apocalipse, capítulo 14, e os versículos de 9 a 12. Um textozinho um pouco complicado, que às vezes a gente nem gosta de ler, mas que traz uma mensagem poderosa. Apocalipse, capítulo 14, e do versículos 9 a 12, a Bíblia diz assim: Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em quem? E a fé em Jesus. Se vocês observarem a mensagem do terceiro anjo, ela continua o tema do primeiro anjo. Essa mensagem do terceiro anjo adverte a todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem a marca na sua mão e na sua testa, de que eles beberão o vinho da ira de Deus derramada sobre eles. O primeiro anjo ele fala de adorar a Deus, e o terceiro fala de adorar a besta e a sua imagem. Nós encontramos um contraste na mensagem do primeiro e na mensagem do terceiro. O primeiro fazendo uma convocação extraordinária para se adorar a Deus, e o terceiro falando que Deus vai derramar o vinho da sua ira sobre aqueles que adorarem a besta e a sua imagem e não atenderem a convocação do primeiro anjo. Isso implica mais do que uma adoração, implica obediência. Obediência aos ditames de Deus e obediência aos ditames da besta e da sua imagem. Meus queridos, essa mensagem é o mais poderoso pronunciamento de juízo encontrado nos livros sagrados. É a última mensagem de alerta que tem a intenção de chocar os seres humanos e levá-los a uma reflexão espiritual em suas vidas. Nesse dia, só vai haver dois grupos: justos e ímpios. E a terceira mensagem angélica, ela define, ela qualifica os que adoram a besta e a sua imagem e os que adoram a Deus. Não há meio de campo, não há neutros. Ou adoramos a um, ou vamos adorar a outro. E a grande pergunta que fica é: de que lado nós vamos adorar? Todos os habitantes do planeta Terra adorarão a um desses dois poderes. O ponto-chave é de que lado nós vamos estar. Enquanto o primeiro anjo faz uma convocação para adorar a Deus, o terceiro fala das consequências de não adorar a Deus. Nós fomos criados para nos relacionar. E meus queridos, o nosso primeiro companheiro, sabe quem foi? Quem foi o nosso primeiro companheiro? Foi Deus. Deus foi o nosso primeiro companheiro. O homem foi criado para andar com Deus.
O homem foi criado para viver ao lado de Deus. E essa é a razão porque nós sofremos tanto nessa vida. Essa é a razão porque vivemos tão atormentados. Porque não existe felicidade na vida do homem se ele não andar com Deus. Porque ele foi criado para andar com Deus, ter Deus como companheiro e caminhar com Deus e viver a vida com Deus. Mas Satanás vem tentando separar o homem de Deus. E quando Satanás separa o homem de Deus, ele quebra esse relacionamento entre Criador e criatura que foi estabelecido no Éden. Quando Adão abriu os olhos, foi a primeira coisa que ele viu: o rosto de Deus. O rosto de Deus. Meus queridos, o vazio que nós sentimos às vezes na nossa alma, a tristeza que sentimos em nosso coração, tudo isso é ausência de Deus. É tudo ausência de Deus. Nós fomos criados para estar com Deus. Depois da entrada do pecado, houve uma separação entre o homem e Deus. E é exatamente aqui que entra a adoração. A adoração, ela entra porque houve uma separação entre o homem e Deus. E Deus agora estabeleceu um sistema e um meio para que o homem viesse à presença do Altíssimo e pudesse adorá-lo em espírito e em verdade e continuar esse relacionamento de comunhão que deveria haver entre Deus e o homem. É por isso que o tema do grande conflito é a adoração. É por isso que Satanás trabalha tão arduamente para que o homem não adore a Deus, porque quando o homem adora a Deus, ele se conecta com Deus, e ele foi criado para andar com Deus, para viver com Deus, para morar com Deus, para estar com Deus ao seu lado. Essa é a razão porque a adoração tem um papel tão importante e se tornou um elemento importantíssimo do drama do conflito dos séculos. E há uma coisa interessante. À medida que o fim dos tempos está chegando, a natureza humana está intensificando a sua adoração. Quando eu era pequeno e usava calça curta, não havia louvor nas igrejas para adorar a Deus. Eu não me lembro de louvor. Eu andava pelas igrejas adventistas, mesmo as evangélicas, não havia esse negócio de adoração e louvor. E música tocando aquilo. A fazer o hino inicial, fazer oração, alguém cantava uma música, via um sermão, via tudo, não havia louvor. De uns tempos para cá houve uma febre, começou um despertamento. Essa é uma evidência do fim dos tempos. O ser humano está voltando-se para a adoração. É interessante isso. E meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado a quem nós estamos adorando. Porque às vezes nós botamos a música do nosso carro e começamos a ir para o trabalho cantando aquela música e nos esquecemos a origem da música e de onde ela veio. E nos pegamos aí muitas vezes adorando a quem com aquela música? A alguém que não é Deus. A alguém que não é Deus. Satanás, de uma maneira muito sutil, ele vem tentando quebrar essa conexão que Deus deixou na adoração e na comunhão entre Criador e criatura. E nesse campo, eu lhes asseguro, ou nós adoramos a Deus, ou adoramos a Satanás. Quer seja através do nosso ego, e a mensagem do terceiro anjo diz que vai ser a besta e a sua imagem. Satanás não vai... Eu já não vejo ninguém adorando a Satanás, né? Ninguém. Você quer brigar com uma pessoa, o filho de Satanás. Ei, que é isso? Me chamando de filho de Satanás. Ninguém quer ser filho de Satanás, e ninguém vai ficar cantando aí, eu sou de Satanás, aleluia. Ninguém vai cantar isso. Ninguém canta isso. Porque ninguém quer ser de Satanás. Certo? Agora, Satanás não está preocupado que ninguém adore, ele quer fazer as pessoas pararem de adorar a Deus. Porque quando as pessoas param de adorar a Deus, elas adoram outro alguém. Às vezes é você mesmo. Às vezes é você mesmo. E no final dos tempos, a palavra profética diz que ele vai suscitar um poder que a humanidade vai adorar no lugar dele. É o representante do dragão. E o dragão vai dar poder a esse elemento que vai surgir para nós prestarmos adoração. Queridos, a mensagem do terceiro anjo faz uma convocação ao povo de Deus para pregar uma mensagem de alerta